Shalom, queridos e amados, muito bom dia. Hoje é um dia muito especial, o Shabat, dia do descanso, que é um dia que Deus pede para o seu povo, para que seu povo tenha um dia de paz, de tranquilidade e serenidade, dedicado para a família e também dedicado para Deus, estudar as coisas de Deus, ok? E eu quero falar um pouquinho para vocês da nossa aula dessa semana. A aula que eu comecei essa semana, eu dei uma aula sobre sonhos proféticos e como realizá-los. E eu comecei a falar de um mistério muito grande na Bíblia, que nós não exploramos muito, ou não estudamos muito, ou não conhecemos quase nada. É sobre os sonhos. Os sonhos, eles são um mistério. E 99% dos nossos sonhos não são nada mais do que apenas a descarga, né? Se nós falarmos psicologicamente, o sonho é só coisas que não têm muito significado profético, coisas naturais. Mas os sonhos proféticos são hiper mega importantes. E todos nós, um pouquinho ou muito, todos temos e recebemos. Tipo aqueles avisos que a gente recebe quando vai acontecer alguma coisa, que as pessoas ficam naquela, será que é, será que não é? Por exemplo, nós temos aí Abraham Lincoln, um homem que sonhou com a sua morte e se preparou para morrer, e aconteceu. Então, muitos fatos como esse. Tem hoje o Instituto de Pesquisa, um instituto científico na Inglaterra, que estuda os sonhos. Porque quando muitas pessoas começam a sonhar com a mesma coisa, como terremoto, alguma coisa assim, ele já sabe o que vai acontecer. Então, os sonhos são importantes. E eu dei uma aula, a nossa aula dessa semana foi como realizar os sonhos proféticos. E que eu falei de Jeremias, capítulo 32, quando Jeremias recebeu de Deus um aviso, uma palavra profética, que a cidade seria tomada pelos babilônicos. E por causa disso ele foi preso. Aí você pergunta, como assim? O profeta recebe uma mensagem de Deus e ele é preso? Por quê? Porque a interpretação do sonho é mais importante que o sonho. Então os reis, eles queriam que os profetas trouxessem uma boa interpretação dos sonhos. E porque de acordo com a interpretação é que o sonho iria se tornar realidade. Ou seja, o sonho do faraó, vieram 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. Alguém poderia interpretar, olha, de uma forma negativa, vai morrer todo mundo. Ou alguém poderia interpretar, todos nós seremos como as vacas gordas, fortes. Então, os reis esperavam uma boa interpretação, porque a interpretação do sonho, ela era mais importante que o próprio sonho. E Deus falava através dos sonhos. Então, quando José vai interpretar o sonho de Faraó, ele diz, ele interpretou de forma favorável. Por isso que ele foi promovido, né? Então é importante isso, que eu ensino nessa aula, que os sonhos devem ser interpretados,
sonhos proféticos e também podem ser realizados ou não. Então, quando Jeremias, em capítulo 32, você pode ler, ele recebe 2 sonhos. Ali está escrito assim: Jeremias recebeu a palavra do Senhor, que a cidade seria tomada, e aí por isso foi preso. Aí o segundo sonho fala assim, quando fala assim, veio a palavra do Senhor a mim e tal, dizendo que meu tio viria à minha casa, iria me oferecer suas terras e tal. Então ele sonha que vai ter uma visita e alguém vai lhe propor um negócio, e esse negócio é comprar suas terras. E de seu tio. Aí, no outro dia de manhã, bateu na sua porta uma pessoa, né? E diz, olha, que era o seu sobrinho. E diz assim, você pode comprar as nossas terras porque você tem o direito de herança e você tem o resgate. O que quer dizer isso? Você é o parente mais próximo e o parente mais próximo pode ficar com as nossas terras porque você tem o direito. E o resgate, o valor da compra é o que você tem na mão. Se você tem 10 centavos, é isso aí o resgate. Se você tem 10 milhões, é isso aí o resgate. E aí Jeremias, puxa, agora que eu vi que isso foi palavra do Senhor. Então Jeremias acaba entendendo que aquele sonho que ele teve era a palavra de Deus. Então, para você compreender que muitos de nós recebemos palavra de Deus, sonhos, mas se não sabe interpretar, nunca vai entender que foi Deus que estava falando. Então, por isso é importante estudar. E por isso que eu dei uma aula sobre isso e vou dar um curso fechado, não é aberto, é fechado. Por quê? Porque a coisa mais séria que existe é isso, interpretação dos sonhos. Porque isso pode trazer problema para a pessoa ou trazer bênção, né? Então, finalizando, Jeremias sonha com a cidade de Jerusalém, que seria toda ela cercada, e todos os seus moradores seriam levados como escravos para a Babilônia. Esse foi o sonho, mas ninguém acreditava que ia acontecer. Aí Deus dá um outro sonho para ele. O segundo sonho agora é pessoal, não é para outras pessoas. Então, 2 tipos de sonho. Um, ele vê o que ia acontecer com as pessoas de fora, tipo Faraó assim, está vendo o sonho, mas ele não está dentro. Ele vê outras pessoas acontecendo com outros. Ele não. No segundo sonho, ele já vê ele dentro do sonho, comprando as terras dos seus parentes. E aí, para saber se é verdade ou não, tem que acontecer. Então, todo sonho que é de Deus, que ele tem interpretação, ele acontece. Então, no outro dia aconteceu, o sonho foi real. O parente dele veio, ofereceu a terra, e ele então deu o valor que ele tinha e ficou com as terras. Fez a escritura, lacrou a escritura e colocou num vaso de barro. E nesse vaso de barro, aí tem um sentido profético. Então o sonho que ele sonhou, ele colocou no vaso de barro. A escritura da terra, ele colocou em vaso de barro. E agora ele une os 2 sonhos e faz uma profecia. Então o sonho, ele pode se tornar uma visão e pode se tornar uma profecia. Então o profeta tem esse trabalho, essa habilidade, que ele deve fazer isso. Ele vai receber sonhos, vai interpretar, vai fazer disso uma visão e uma profecia. Então veja a profecia de Jeremias. Ele diz, assim como eu comprei essa terra e coloquei a escritura num vaso, assim vocês também um dia voltarão e comprarão terras aqui. Ele estava falando agora para todas aquelas pessoas que estavam sendo levadas escravos para a Babilônia, porque ele previu que isso ia acontecer e o rei não acreditou e prendeu ele. Então ele pagou um preço caro pelo sonho, por dizer a verdade.
E agora que se realizou a primeira parte de Jeremias 32, se realizou a segunda parte, que ele comprou a terra. Então a terceira parte da profecia vai durar 70 anos para se realizar. Mas agora todos acreditam no profeta. O sonho era de Deus, o sonho era um aviso, o sonho aconteceu. Então tem uma parte no final que é de esperança. Aquela escritura que o profeta colocou no vaso é uma profecia, dizendo que um dia o povo que foi levado escravo, perdeu tudo, um dia ele voltaria a comprar terras novamente ali e teria de volta tudo que foi perdido. Lição, queridos. O sonho deve ser levado para o profeta interpretar e fazer um ato profético em cima daquilo. O que Deus deu aos profetas é o poder da interpretação e realização do sonho. Um sonho apenas por sonhar, ele se torna nada. Mas quando ele recebe o tratamento devido, de acordo com a palavra, e a interpretação correta, e a unção para em cima daquilo, ele se torna uma visão e uma profecia. Então, esse ensino que eu estou falando é muito perigoso, porque os bruxos, os adivinhos, eles também trabalham com o lado negativo e interpretação de sonhos e até de outras coisas. E sempre que alguém cai nas mãos dessas pessoas, eles vão se dar mal. Ou aquelas pessoas que que tentam adivinhar, porque tem muitas pessoas que tentam querer mexer com isso e não sabem. Então, a formação, repetindo, a formação de uma profecia, ela não começa muitas vezes com uma profecia, ela começa com um sonho. E esse sonho, ele pode evoluir para visão e pode tornar-se uma profecia. Então pense numa pessoa que teve um sonho bem negativo e ela pode transformar aquilo numa visão e numa profecia e acontecer. Ou então, se levar diante de Deus como Deus dava, porque para Jeremias Deus deu ali uma profecia que iria acontecer com todo o povo. Então ele coloca num vaso e ele entrega um resgate pelo sonho. E aí então o sonho acontece. Então nós precisamos buscar conhecimento a respeito dos sonhos. E eu estou então, preparei uma aula nesse final de semana e vou dar um curso ensinando tudo que diz a Bíblia sobre sonhos, como que nós podemos interpretar, o que devemos fazer para que aquilo aconteça e acabar a gente realizando coisas boas que Deus tem para nós através do sonho. Quero finalizar aqui, onde eu estou, que aqui é um sonho. Esse lugar eu sonhei, Deus me deu aqui há mais de 30 anos, esta visão aqui nesse lugar, de ter aqui uma torre de oração, exatamente nesse local. Olha só. Os moradores aqui, os quero-queros aqui, já são novos moradores, né? Até filhotinho está nascendo, olha ali. Você imagina? Quem não gostaria de ter aqui um terreno aí nessa direção, uma casa lá em cima, né? E ter essa vista linda aqui. Então, finalizando, o profeta Jeremias, ele realizou um sonho. Ele sonhou
ele iria comprar um campo. E aqui eu quero comparar com a minha vida aqui também. Eu sonhei e sonho em comprar esse campo, esse lugar. Jeremias sonhou que ia comprar um terreno. E aí, realizou o sonho. Ele comprou. E esse sonho de comprar o terreno, de ter um terreno e comprar ali, tornou-se também um sonho de todo o povo. E Deus disse um dia, todos vocês também comprarão terras aqui e construirão propriedades e realizarão esse sonho. Então é isso que eu estou hoje fazendo aqui, colocando esta visão num vaso. Estou colocando em vaso. Estou plantando. No momento que eu plantar a visão e falar a visão, no momento que eu falo do sonho, eu estou também plantando sonho nos corações das pessoas. Então eu estou dizendo, olha, quando Jeremias aconteceu, ele sonhou que comprava um campo. E no outro dia veio e ele comprou o campo dos seus parentes, que foram levados como cativos. Então, para ele poder comprar o campo, os seus parentes foram levados presos para a Babilônia como escravos ali por 70 anos. Então Deus deu um jeito que favoreceu o profeta para que ele pudesse adquirir aquele campo. Então, o sonho dele aconteceu no outro dia. Mas como aconteceu o sonho com o profeta, a Bíblia diz que assim como são os profetas, assim será o povo. Assim como é o sacerdote, assim será o povo. Então, o sonho do profeta também realizado favoreceu para que todos pudessem ter o mesmo sonho realizado. Então, é um sonho em conjunto, né? Então, hoje é um dia que eu quero abençoar você e dizer para você, se você não é aluno ainda da Escola Profética, entre lá e assista esta aula sobre sonho, como realizar o sonho profético. Você vai ficar impressionado. E como tem coisas maravilhosas, segredos que Deus quer nos ensinar. Vamos orar? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, assistindo, e te peço que o Senhor dê sonhos, realize seus sonhos. Assim como aquele povo que um dia foi levado cativo ali de Jerusalém, foi levado para Babilônia e perderam tudo, perderam suas terras, perderam propriedades, mas quando o profeta realiza o seu sonho de comprar sua terra, ele coloca a escritura no vaso e profetiza que todos aqueles que perderam terras, que perderam propriedades, um dia voltariam para comprar novamente e habitar novamente aquele lugar. Eu te peço, Senhor, que todas as pessoas que perderam propriedades, terras, bens, saúde, eles voltem a ter novamente. Que o sonho de se recuperar, de ter saúde novamente, volte. O sonho de construir seja realizado. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada filho e cada filha nesse final de semana e durante toda a semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Um ótimo dia. Bons sonhos para você.